Os judeus estudam a mediunidade, ainda que da forma deles? Então, gente, assim, dentro da Kabbalah, de maneira muito discreta, ou dentro da Hassedut, que é uma derivação, vamos assim colocar entre aspas, só para simplificar, da Kabbalah, existem algumas formas de entendimento da mediunidade, mas nada que se aproxime ao que Allan Kardec traz de maneira assim tão completa, tão sistematizada, tão dissecada, dando diretrizes tão importantes, que lá na obra de André Luiz, se você ficar com alguma dúvida, você tira essa dúvida por completo. Porque os casos de André Luiz, que aqui são casos de estudo para cada uma desses processos obsessivos, para cada uma dessas formas de mediunidade, completam esse elemento. Então, estuda. Eu vou dizer que sim, mas não como a gente estuda, identificando mediunidade. E eu vou dizer que é um grupo muito seleto e muito pequeno. Então, ao mesmo tempo que eu digo que sim, eu vou falar não. Eu diria que eles não estudam a mediunidade, mas eles desenvolvem a conexão com o mundo espiritual. No sentido não da mediunidade em si, mas desenvolve, você estuda como que você desenvolve suas potencialidades, como que você desenvolve seu poder de curar, como que você pode orar para mexer no clima, né? O cara fazer algumas coisas assim, olha, nós precisamos ter uma mudança, vamos orar para que chova. Então, nós vamos pedir para que Deus atue. Quando ele diz assim, tem que pedir para que o profeta Elias esteja conosco, é uma compreensão de que os espíritos interferem nas nossas vidas. Os judeus têm um hábito muito grande de orar pelos seus mortos. Você acha que eles oram pelos mortos por quê? Porque eles sabem que interfere na situação que eles estão. É muito pacífico dentro do judaísmo que a oração pelos mortos altera a situação que eles se encontram do lado de lá. Então, quando eu oro, evidentemente eu estou interferindo nessa relação do homem com os espíritos. Mas eles não têm essa coisa da manifestação mediúnica. Por exemplo, existem muitas doutrinas que são reencarnacionistas, que são isso, aquilo, que é muito parecido com o espiritismo, mas que diz o seguinte: o médium ele tem que perceber os espíritos, tem que perceber, mas ele não pode permitir que eles se manifestem. Está entendendo a diferença? Eu percebo, mas não manifesto. Porque permitir que o espírito se manifeste é fraqueza. Você tem que dizer, olha, o espírito está aqui, ele está falando isso, ele está falando aquilo, mas eu, Senhor de mim. Eu dizer para o cara, pode vir, que eu vou ser sujeito à tua interferência, não. Então eu digo, não, quem manda no meu corpo sou eu, então eu ouço, eu vejo, eu sinto, mas eu não perco a minha lucidez do que está acontecendo. Então tem muitas doutrinas, né? Eu encheria 2 mãos de doutrinas da atualidade, que são modernas e que falam sobre isso. Eu encho 2 mãos de doutrinas que dizem, não pode deixar comunicar, mas a relação é assim. Então, existe muito da compreensão de que o mundo espiritual existe, de que os espíritos se comunicam, mas você não vai encontrar rabino sentado numa mesa dando comunicação, recebendo a psicografia, mas eles sabem que quando o Zohar foi recebido, foi o profeta Elias que sentou com o Rabi Shimon Bar Yochai para ver, não, o texto aqui, muda ali, não, aqui não está legal, tá. Isso é pacífico, que Rabi Shimon Bar Yochai foi orientado pelo profeta Elias. O que é isso, afinal de contas? Então, entendem que os espíritos se comunicam, mas não com uma prática mediúnica, mas eu entendo que os espíritos estão no lugar, que eles se comunicam, mas comunica lá, comigo não, mas comunica. Então, entendem que existe, mas isso não é uma prática de trazer como uma manifestação da mediunidade em si. Reunião, educação. Não, Gente, isso aí é livro dos médiuns. É livro dos médiuns. Isso aí não dá. Dessa forma né? Concorda, Lá? Eu desconheço. Não tem. Eu sei de rabinos que vão para a floresta abraçar a árvore, isso eu sei. Não, eu já vi até rabinos entrando em êxtase, recebendo revelações, assim. Eu já vi isso.
Acontece, tem reuniões em Israel, mas não de o espírito da comunicação, ter doutrinação, fala, não, é um espírito bem feito. Não, gente. Aí não. A mediunidade comum, algumas formas de manifestação, eu diria, mais primitivas, né? Ok, mas como explicado no livro dos médiuns, eu desconheço. Não, tem não. Qualquer doutrina, qualquer... Você acha que se você pegar a doutrina dos egípcios, Não, isso também não era tem. expressado em forma de símbolo, como a gente vê a própria Torá, falando tudo em forma de símbolo, né, de maneira muito enclausurada. Gente, o livro, as obras de Allan Kardec são monumentos.